Amém. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Para nós é uma alegria, uma satisfação muito grande poder mais uma vez congregarmos aqui, os nossos irmãos que estão aqui juntamente conosco, um grupo pequeno, mas um grupo comprometido. Tudo isso para que você receba aí a palavra do Senhor no conforto do seu lar, no conforto da sua casa. Então nós que estamos congregados aqui, os irmãos que estão aí na sua residência, creio que todos nós estamos unidos no mesmo Espírito, o Espírito de Deus, que falará certamente conosco aos nossos corações nesta noite. Quero cumprimentar o pastor Antônio Barbosa, sua família, que mais uma vez nos concede essa oportunidade. Eu tive a oportunidade de, neste domingo próximo, acompanhar uma ministração gloriosa vinda da parte do nosso pastor, e confesso aos irmãos que ainda estou meditando profundamente nas palavras que o nosso pastor trouxe aqui na sua oportunidade. Que Deus em Cristo Jesus abençoe. Se você ainda não acompanhou, eu aconselho você buscar aí na página da igreja em Água Funda e se inteirar destas mensagens que estão sendo ministradas, dentre elas a mensagem do nosso pastor Antônio. Amém? Irmãos, eu quero nesta oportunidade convidar os irmãos para que nós juntos abramos a nossa Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 30, com a ajuda e com a graça de Deus. Eu quero passar aos irmãos aquilo que o Senhor colocou em meu coração, uma perspectiva de Deus, uma perspectiva do Senhor, apresentar aos irmãos esta noite o Senhor que é o nosso guia. Amém? Se Deus assim nos permitir, faremos menção da palavra de Deus. Tomei todo o cuidado para que a gente seguisse a liturgia de um culto de ensino, Hoje é terça-feira, culto de ensino da palavra. Então eu vou tentar ser o mais pedagógico possível. Então, se você tem o hábito de escrever, fazer as suas anotações, os seus apontamentos, pega aí, dá tempo de você pegar o seu caderno, pegar a sua Bíblia, a caneta, e vamos juntos meditar na palavra do Senhor. Amém? Isaías, capítulo de número 30, versículo de número 21, diz assim o texto, na tradução que eu estou lendo: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Amém? A palavra do Senhor para os nossos corações desta noite é: este é o caminho, andai nele. Aleluia. Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Mas afinal de contas, qual é o contexto desta passagem? Por que Isaías disse isso? Bom, esse texto está no capítulo 30. Capítulo 30, capítulo 31 dos escritos do profeta Isaías, você vai analisar com mais calma, vai perceber que o Senhor está usando Isaías para revelar ao povo o sentimento de Deus em relação à infidelidade de Judá. E que infidelidade foi essa? Segundo os historiadores, eles vão dizer que por volta do ano 704, 703 a.C., quando morreu Sargão II, o rei da Síria, Ezequias, que era o rei, ele fez uma união com o Egito contra o exército da Síria, contra a nação da Síria. E esta união que eles fizeram em nada agradou ao Deus de Israel. Tanto que, se você perceber o início do capítulo 30, você vai ver as expressões de Isaías dizendo que eles desceram ao Egito sem perguntarem à minha boca. Quer dizer, Isaías falando por Deus, que descem ao Egito sem perguntarem à minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó, para confiarem à sombra do Egito. Durante nosso período aqui de ministrações online, os irmãos já acompanharam
que foi nos ministrado aqui, se não me engano, pelo nosso irmão Josias, Salmo número 91, né? A sombra do Onipotente. Eles trocaram a sombra do Onipotente pela sombra do Egito. E isso em nada agradou o nosso Deus. Então o texto vai desencadeando isso. Isaías falando, né? Mostrando, passando o sentimento de Deus, passando como é que Deus estava vendo aquela situação, e até o versículo 18, porque depois do versículo 18, aí você vai ver o tom mudar, né? A profecia, ela vai se transformar numa promessa de livramento, né? O mesmo Deus que estava ali falando por Isaías, manifestando aquele seu desejo, né? De aquela sua insatisfação com a situação, de repente Deus se manifesta dizendo que bem-aventurados todos os que esperam nele. Então veio uma esperança a todos aqueles que ainda depositarem a sua confiança em Deus. Eu não quero, todavia, irmãos, entrar aqui no contexto da história, nós não vamos ter tempo. Eu também confesso que nem tenho um preparo para isso, né? É uma profundidade muito grande, né? Os textos de Isaías, a partir do versículo 18, os estudiosos também vão dizer que o apóstolo São Paulo se baseou muito nesses textos, quando ele fala de Jerusalém, nas epístolas aos Romanos, né? Sobre a salvação de Israel, sobre o sentimento de Deus sobre Israel. Ele se baseou também nesses textos. Então é um texto profundo, glorioso, né? Eu não quero aqui entrar na historicidade do texto, também não quero projetar ele numa escatologia, porque o profeta Isaías, a gente sabe que ele é um profeta messiânico. Eu quero tão somente que os irmãos se atentem ao versículo que eu li, que é o versículo 21, e eu quero passar para os irmãos o sentimento de Deus aqui, porque veja que diz o texto: os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, este é o caminho, andai nele. O que quer dizer? Foram apresentadas todas as insatisfações de Deus pelas profecias, mas com as insatisfações também veio a promessa, também veio a determinação, também veio a garantia de Deus, que ainda que eles comessem pão de angústia, águas de aperto, todavia ainda haveria um alguém, ainda haveria uma voz, ainda haveriam mestres que sempre anunciarão: este é o caminho, andai nele. Este é o caminho, andai nele, sem desviardes nem da direita e nem da esquerda. Então eu quero destacar aqui, meus irmãos, o atributo especial de Deus, que Deus, o nosso Deus, ele sempre foi o nosso guia. Veja que ele diz: este é o caminho, andai nele. O que é o guia? O guia é aquele que conduz, aquele que dirige, aquele que mostra o caminho. O guia é aquele que dá uma direção, seja ela uma direção moral, intelectual ou espiritual. Nós temos uma tendência de apresentar o nosso Deus, o nosso Senhor, como o Senhor Salvador, e Ele é. Nós apresentamos muito o Senhor como o curador, e realmente nas suas mãos tem o poder de cura para todas as enfermidades. Ele é o libertador, Ele é aquele que perdoa os pecados, Ele é aquele que é amigo, Ele é aquele que é o socorro. Mas hoje eu quero apresentar um Deus que é o guia, um guia maravilhoso. Então o que eu quero dizer? Eu quero dizer que Ele salva sim, mas Ele não só salva, Ele salva, mas Ele mostra um caminho para dali para frente você seguir até aquele grandioso dia. Ele cura, amém, eu creio piamente que Ele cura, mas Ele não só cura, como também depois da cura Ele direciona, porque Ele tem um propósito a estabelecer aquela vida ou aquelas vidas que recebem a cura. Ele perdoa pecados? Sim, Ele perdoa pecados, louvado seja Deus. Mas ao perdoar pecados, Ele também tem prontamente não peques mais. Quer dizer, daqui para frente, eu tenho um caminho, eu tenho uma direção, eu tenho um direcionamento para a sua vida. O que é a conversão? O que vem a ser a conversão? Eu gostaria que você anotasse isso nas tábuas no seu coração. Eu vou dizer o que é a conversão. A conversão, ela é a junção de três coisas.
ela é a junção de arrependimento, ela é a junção de fé e ela é a junção de confissão. Conversão, para ser conversão, tem essas três características: confissão, arrependimento e fé. Aí você tem a conversão. Por que confissão? Nós temos vários textos que nós poderíamos citar, mas dentre eles eu vou citar Romanos capítulo 10, versículo 9, quando o texto vai dizer: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Agora, além da conversão, você tem o arrependimento. E o que é o arrependimento? O arrependimento é, abre aspas, desviar-se de, fecha aspas. A conversão, ela precisa do arrependimento. É você sair da rota de colisão, deixar um caminho, deixar um segmento que você estava seguindo. Se era um caminho de pecado, você não faz mais. Existe uma diferença de arrependimento e de remorso, e a diferença está justamente aí. Quando você entende que o que você está fazendo é errado, a diferença do remorso para o arrependimento é que o remorso você chora, mas só chora. Você não se desvia do caminho. O arrependimento, ele faz você desviar-se daquele caminho e não praticar mais. Só que não basta desviar-se de, é preciso mover-se para. E para isso existe a fé. Por isso a conversão, ela é confissão, arrependimento e fé. Enquanto no arrependimento eu desvio na fé eu movo para. Então, o nosso Deus, ele não quer só que você deixe de praticar o pecado, que você deixe de praticar as coisas erradas. Você deixa de praticar as coisas erradas para praticar as coisas certas. Você deixa o caminho da iniquidade do pecado para trilhar um caminho excelente. Você não deixa o seu caminho e simplesmente para. Não! O que o Senhor Deus tem para você é deixar o caminho do pecado e seguir um caminho brilhante de luz. Por isso, Ele é o nosso guia excelente. Eu tenho uma experiência com relação a essa questão de guia, porque eu trabalho com assistência técnica, isso já tem alguns anos. E o meu trabalho consiste em atender os clientes, então eu tenho o endereço e tenho que ir ao local. Muitas vezes eu não sei onde é que é, muitas vezes eu não sei que cidade é, muitas vezes eu não sei nem como fazer para chegar lá. Então eu tenho que pegar o auxílio do GPS, não é assim? Então eu ligo lá no celular, o GPS, ponho o endereço do destino e então ele me serve como um guia. Aliás, isso hoje no advento da tecnologia nós temos como pegar o celular e acessar. Agora, não muitos anos atrás, não tinha celular, não tinha essa... Então qual era o recurso quando alguém queria chegar a algum destino? Ele tinha que recorrer a um negócio um pouquinho maior que a Bíblia. Como é que era o nome daquele negócio? Guia, olha só. Por quê? Porque era este instrumento que dava todo o sentido de direcionamento. Então, meus irmãos, o nosso Deus, Ele é um guia excelente. Ele é aquele que vai nos mostrar, nos dar a orientação certa para o objetivo que nós temos a alcançar, para o destino que nós temos que alcançar. Quero lembrar aos irmãos que o escritor aos Hebreus, ele mostra Jesus como um guia excelente. Aos Hebreus capítulo 12 você vai ver ele falar: portanto nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos de lado o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos a carreira que nos está proposta. E aí ele acrescenta dizendo: olhando para Jesus, olhando para Jesus, olhando para Jesus, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o nosso guia excelente.